Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E no nosso devocional de hoje nós vamos ter como texto base Tiago, capítulo 4, verso 10, aonde nós vamos tratar do tema Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu quero ler esse texto junto com você e quero logo em seguida poder estar orando, consagrando esse dia ao Senhor. E antes de eu ler o texto e antes de orar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, curta, comente e compartilhe. Amém, queridos? Então vamos lá. Tiago capítulo 4, verso 10, diz assim: Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Pai, como irmãos unidos nesse devocional de hoje, poder estar consagrando ao Senhor esse devocional, o aprendizado, tudo aquilo que o Senhor quiser revelar ao nosso coração, trazer como ensino para nós. Nós queremos nos abrir e abrir nosso coração para poder receber do Senhor todo o direcionamento, toda a revelação da Tua palavra, todo o aprendizado, sabedoria e entendimento, Pai. E queremos também juntos colocar diante do Senhor as nossas vidas, diante do Senhor, Pai. Consagrando ao Senhor a nossa saída, a nossa chegada, os nossos caminhos, e que por onde quer que venhamos andar, as mãos do Senhor venham estar sobre nós. Consagramos também ao Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos confiou. A nossa família, nossos filhos, os nossos bens, as nossas finanças, a nossa saúde, nós consagramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor sempre esteja nos guardando e nos protegendo. E se há alguém, Pai, nesse momento, nessa família, que esteja enfermo, doente, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, nós repreendemos a enfermidade e ordenamos que toda enfermidade, toda doença saia agora dessa vida. Toda perturbação, toda ação do maligno saia dessa casa, em nome de Jesus, Pai. E tudo seja sempre para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então nós lemos esse texto, Tiago capítulo 4, verso 10, e para que nós possamos entender esse contexto, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, é necessário, queridos, que nós venhamos entender um contexto desse verso, para que não haja um entendimento errado. Primeiro, se nós compararmos, se nós analisarmos do verso 7 até o verso 10, nós vamos ver um tópico de submissão a Deus. Se você tiver a sua Bíblia lá e tiver aqueles tópicos antes, né, de começar o texto, você vai ter um tópico lá chamado submissão a Deus. Ou seja, ele vai estar falando para você pelo menos 5 maneiras de como você se aproximar de Deus. Você vai ver no verso 7 até o verso 10, por exemplo, falando
As 5 maneiras de você se aproximar de Deus. Você vai ver, humilhe-se diante de Deus, submeta a sua autoridade e vontade, comprometa a sua vida com Deus e com o seu controle e esteja disposto a segui-lo. Essa é a primeira. Segunda, diz, resista ao diabo. Não permita que Satanás o tente e o seduza. Terceiro, vai falar para que nós venhamos limpar as nossas mãos e nos purificar, e purificar o nosso coração. Ou seja, viver uma vida pura em santidade com Deus. Ser limpo do pecado, substituindo o desejo de pecar pelo desejo de experimentar a pureza de Deus. Ok? Quarto, nós vamos ver que para se aproximar de Deus, estar submetido a Deus, é necessário que nós venhamos sentir a tristeza e profundo pesar pelos nossos pecados, ou seja, nos arrepender profundamente, aonde esse arrependimento ele causa uma tristeza que produz vida em Deus. E o quinto e último é onde nós chegamos no verso 10, onde fala de humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Então, a respeito desse último item, de como você se aproximar de Deus, de como você se submeter a Deus, é importante que nós venhamos ter em mente que humilhar-se, essa palavrinha humilhar-se, muitas vezes, para nós, brasileiros, muitas vezes ela não soa de uma maneira agradável, ok? Ela não soa de uma maneira agradável, mas vamos entender a sua composição, o seu significado correto, biblicamente, ok? Então, é bom que nós vamos ter em mente que a palavra humilhar-se perante o Senhor significa o quê? Reconhecer que o nosso valor vem somente de Deus. É nos colocar à disposição de Deus, nos oferecemos a Ele. Ok? Ser humilde, queridos, ele envolve nos apoiarmos em seu poder, no poder de Deus e na direção dele. E não em seguirmos a nossa própria maneira independente. Porque muitas vezes nós queremos ser cristãos, queremos seguir a Deus, mas nós queremos seguir tudo aquilo que dá na nossa cabeça e não aquilo que Deus orienta. E o que Deus quer para as nossas vidas, queridos, é que nós venhamos seguir o que Ele ordena. O livro de Isaías diz claramente que os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. O livro de Provérbios também diz para que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas também no livro de Provérbios diz que nós devemos consagrar todos os nossos planos e projetos ao Senhor, para que possa ser bem-sucedido. Então, queridos, embora nós não mereçamos o favor de Deus, Deus ele quer nos exaltar e nos dar valor e dignidade, coisa que o mundo não quer dar pra gente. Deus ele quer. Deus ele quer nos valorizar, Deus quer nos tratar com dignidade, apesar de nós, seres humanos, sermos negligentes e muitas vezes tamparmos os nossos ouvidos. Infelizmente, queridos, todos nós somos pecadores. E o pecado ele nos separa da vida de vitórias e de honra, pois nos afasta da presença de Deus. Agora, quando nós reconhecemos nossa fraqueza humana e buscamos a solução em Deus para a nossa vida e o perdão dos nossos pecados, Deus é misericordioso e estende as suas mãos sobre nós para poder nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, como diz o livro de 1 Pedro 1,9. Ok? E também, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus traz livramento, proteção
amor, e no seu tempo certo, queridos, Deus ele nos exalta. Essa valorização de Deus, essa dignidade que Deus nos dá, não é porque nós merecemos, é porque nós somos filhos aonde ele nos exalta, aonde ele, nosso Deus, ele faz questão de dar essa dignidade e nos valorizar, coisa que o mundo não faz. Amém? Então, eu quero fazer aqui um convite a você, para que você entenda que essa palavrinha humilhar-se não significa você se rebaixar, mas você entender que Deus ele é maior que todos, todos e tudo. Então nós temos que ser humilde e nos colocar debaixo da submissão dele e reconhecer que é ele que dá um direcionamento para que nós venhamos ser felizes. Então eu quero convidar você a nesse dia a entender esse texto e entender que não é somente esse texto de Tiago 4,10 que fala sobre isso. Tem vários outros textos em toda a Bíblia que nos dá esse direcionamento de nós nos submetermos a Deus, nos humilharmos, humilhar o nosso ser, o nosso ego, falar para o nosso ego, ó, baixa a bola, bota o pé no chão, porque você é pecador, você é limitado, mas você serve um Deus ilimitado, conhecedor de todas as coisas e todo-poderoso. Ele vai dar um direcionamento exato para você, ok? E eu quero finalizar lendo um texto com você de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6 e o verso 7. Olha só que lindo esse texto aqui, que confirma tudo isso que nós meditamos aqui nesse devocional de hoje. Diz assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Olha o conselho, então, que nós recebemos, não só de se submeter a Deus, mas de esse reconhecimento, né, essa submissão a Deus nos faz levar até Ele, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, medos, aflições, lançar sobre Ele para que nós possamos, no devido tempo, ser exaltado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Não esqueça, curta, deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.